Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar hoje sobre hidrólise salina e produto de solubilidade através de exercícios. Então é fundamental que você tenha assistido às aulas teóricas dessas duas temáticas, que são os dois vídeos anteriores a esse. Porque você necessita saber os conceitos para conseguir entender a explicação e também resolver os exercícios. Perfeito? Então, a aula de hoje, resolução de alguns exercícios sobre essas duas temáticas. Primeiro exercício, o pH é um importante fator que deve ser controlado em um aquário. Por isso, os kits disponíveis para seu tratamento contêm produtos para controlar seus valores. Uma orientação muito comum para os donos de aquário de água doce é evitar o uso de pedras calcárias, com base na composição do aquário por carbonato de cálcio, certo? Explica o motivo dessa orientação e o que ocorre com o pH do aquário se ela não for acatada. Turma, carbonato de cálcio. O que acontece? Ó, carbonato de cálcio. Opa, não. Carbonato de cálcio CaCO3. Mais água, que é o ambiente do aquário, vai produzir o quê? Vai produzir o quê? Nós produzimos cátions de cálcio mais ânions de hidroxila mais gás carbônico. Basicamente, turma, o fato de você utilizar o carbonato de cálcio em água, ele vai sofrer hidrólise salina de tal maneira então que você vai liberar no meio, ânions hidroxila. Se você tem OH no meio, o que acontece? Nós temos um aumento do pH. Ou seja, aumentou a concentração de ânions hidroxila, você aumenta o pH, nós temos um pH alcalino, um pH básico. E isso pode sim afetar a vida no meio daquele aquário. Se você tem animais como peixes ou algas ali naquela criação, isso sim pode alterar, vai alterar o ambiente e pode alterar ali de tal maneira que pode prejudicar a vida desses pequenos animais, certo? Então, por isso que não é recomendado utilizar, por causa dessa hidrólise salina que esse composto acaba sofrendo. Perfeito? Então, visto isso, já passamos o primeiro exercício. Segundo exercício, foi preparada uma solução de cianeto de potássio a 25 graus Celsius. Calcule a constante de hidrólise desse sal, sabendo que a constante de ionização do ácido cianídrico a 25 graus Celsius é de 8 vezes 10 a menos 10. Turma, primeira coisa, quando a gente conversa de hidrólise salina, a gente tem que lembrar de algo muito importante. Lembra lá? Aqui é o sal. A gente tem que lembrar qual que é a base, qual que é o ácido que gera esse sal. E, através disso, saber a força desse ácido, dessa base, para identificar se vai sofrer hidrólise e como que vai ficar o pH dessa solução. Bom, no caso aqui, nós temos cianeto de potássio. Cianeto de potássio, ele vem, então, de que base ele que é ácido? KCN, o cianeto vem do ácido cianídrico, que nós já conversamos que é um ácido fraco. O potássio, ele vem da base do hidróxido de potássio. E lembra, toda base que vem de metal alcalino é uma base muito forte. Então nós temos aqui um sal que é resultante de uma base forte com um ácido fraco. De tal maneira, então, que já é perceptível que o pH dessa solução final vai ficar um pH ácido. Aqui ele pede para nós calcularmos a constante de hidrólise desse sal. Vamos lembrar lá como que a constante de hidrólise é calculada? Turma, a constante de hidrólise ela é igual à constante da água, 25 graus Celsius, né? Na realidade, a constante da água normalmente é 25 graus Celsius, mas tem que ficar atento se ele acaba pedindo a uma outra temperatura. Se você pede em outra temperatura, você tem que consultar a tabela da água para saber como que é a constante da ionização da água naquela determinada temperatura, certo? Sobre a constante aqui, do ácido, no caso aqui, ácido cianídrico, certo? Lembrando essa formulazinha. Como que funciona? A constante da água, ela é a 25 graus Celsius,
a 25 graus Celsius, ela é igual a 1 vezes 10 menos 14. Lembra lá? Eu até fez o cálculo de pH em cima disso. 14. Então, basicamente, então, já faz a substituição. A menos 14 dividido pela constante do ácido cianídrico, que ele fala que é de 8 vezes 10 menos 10. Você realizando esse cálculo, turma, tem ó, 1 dividido por 8 é igual a 0,125. 125, certo? Vezes 10 a menos 4, porque corta ali, certo? Chegando a esse valor da constante de hidrólise. Você pode adaptar, no caso, o valor aqui, você pode ajustar, de tal maneira então, que você pula a vírgula aqui uma casa decimal, constante de hidrólise, acaba ficando então 1,25 vezes 10 a menos 5. Perfeito? Essa é a constante de hidrólise desse determinado sal a 25 graus Celsius. Certo? Super fácil, só tem que lembrar da fórmula. Que a constante de hidrólise é a constante da água pela constante do ácido. Se for a constante de hidrólise baseada num sal de origem de ácido forte, base fraca, você vai utilizar a constante da base. Se for ambas de origem de ácido e base fraca, você tem que fazer uma comparação de cada constante e verificar qual que é o ácido que tem, como que vai ficar o pH dessa solução, levemente ácido, levemente básico. Tudo depende aí da constante desse ácido e da constante dessa base, certo? Constante de ionização desse ácido e a constante de dissociação dessa base. Bom, o exercício aqui da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria. Considere os sais. Ele dá 5 sais para nós. O cianeto de sódio, cloreto de sódio, sulfato de amônio, nitrato de potássio e sulfeto de sódio, certo? Com relação ao pH das soluções aquosas desses sais, assinale a alternativa que apresenta apenas que estão enquadrados corretamente em todas as situações previstas. Bom, vamos pegar passo a passo que cada um dos sais, e como já comentei no exercício anterior, toda vez que tu vai conversar de hidrólise salina, a gente tem que sempre lembrar a origem desse sal, qual ácido e qual base. Então, primeira coisa, NaCN. NaCN, ou cianeto de sódio. Qual que é o ácido? Ó, ácido e base de origem, vou colocar. Certo? Qual que é o ácido que origina o cianeto de sódio? Olha, é o ácido cianídrico. Qual que é a base? Hidróxido de sódio. Certo? Segundo sal, NaCl. Qual que é o ácido de origem? Ácido clorídrico. Qual que é a base? Hidróxido de sódio. Terceiro, olha lá, ó. NH4, 2SO4, ou sulfato de amônio. Qual que é o ácido de origem? Ó, H2SO4. Qual que é a base de origem? Ó, hidróxido de amônio. O quarto, KNO3, ou nitrato de potássio. Qual que é o ácido de origem? Ó, ácido nítrico. Qual que é a base de origem? Hidróxido de potássio. E por fim, o sulfeto de sódio. Qual que é o ácido de origem? Ácido sulfírico. Opa! Ácido sulfírico. E a base, hidróxido de sódio. Ácido cianídrico, forte ou fraco? Ó, preto é fraco. Melhor dizendo, marcação pretinha aqui é fraco. Marcação vermelha significa forte. Então, ácido cianídrico, ele é um ácido fraco. Hidróxido de sódio é uma base forte. Ácido clorídrico é um ácido forte, vermelho. Hidróxido de sódio é uma base forte, vermelha. Ácido sulfúrico é um ácido forte.
hidróxido de amônio é uma base fraca. Ácido nítrico, melhor dizendo, é um ácido forte. Hidróxido de potássio também é uma base forte. Ácido sulfírico é um ácido fraco, enquanto que hidróxido de sódio é uma base forte. Vamos lá. Combinação de um ácido fraco com uma base forte. Vamos lembrar o que acontece. Você combina os dois, você joga, o que acontece se você solubilizar esse sal? O hidróxido de sódio, como é uma base forte, ele não vai se associar com a amônia do meio, certo? Em compensação, o ácido cianídrico, ele vai tender o cianeto do meio, ele vai tender a recrutar os íons H+ do meio para formar o ácido cianídrico. O que acontece? Você vai ter então uma concentração maior de ânions hidroxila no meio do que H+, do que íons H+. Logo, o pH dessa solução é um pH básico. Certo? É um pH básico. No caso aqui, quando você tem ambos fortes. Você tem ambos fortes, nem o ácido nem a base eles vão recrutar os íons H+ do meio ou os íons OH-. De tal maneira então que o pH se torna um pH neutro. Quando você tem um ácido forte e um ácido forte e uma base fraca. Turma, no caso do ácido forte e a base fraca, a base ela vai recrutar, no caso ali, os ânions de amônio, eles vão recrutar os íons de hidroxilo do meio para voltar a se associar. Você vai formar então hidróxido de amônio no meio. E o SO4, o sulfeto, por ele se originar de um ácido forte, ele não vai se associar com o hidrogênio do meio, então você vai ter maior concentração de H+ no meio do que a concentração de OH-. Logo, você vai ter um pH resultante, um pH ácido. No caso aqui nós já vimos que é um pH neutro, quando você tem a combinação de um sal com origem com ambos forte, e aqui, ácido fraco com base forte, você tem um pH básico também. pH básico, pH superior a 7, pH neutro igual a 7, pH ácido inferior a 7. Então, pH superior a 7, nós temos 1 e 5. pH igual a 7, 2 e 4. E pH menor que 7, apenas o composto 3, logo alternativa A. Perfeito? Então sempre tem que partir dessa linha de raciocínio. Monta uma tabela na hora do exercício, caso você tenha dificuldade de visualizar, e vai tirando o dado passo a passo, que fica mais fácil para enxergar os dados e também organizar esses dados, de maneira que você constrói a linha de raciocínio. Perfeito? E por fim, então, turma, exercício sobre KPS. Nas estações de tratamento de água, comumente provoca-se a formação de flocos de hidróxido de alumínio para arrastar partículas em suspensão. Suponha que o hidróxido de alumínio seja substituído pelo hidróxido de ferro, o hidróxido férrico. Qual a menor concentração de íons de ferro 3+, em mol por litro necessário para provocar a precipitação da base? Uma solução que contém ali 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol litro de íons de OH-. Ele fala que o KPS do hidróxido de férrico é 6 vezes 10 a menos 38. Perfeito? Vou apagar então rapidamente aqui e já vou escrever a dissociação dessa base, certo? De maneira que fica mais fácil enxergar. Então, você tem o hidróxido férrico ou o hidróxido de ferro 3+, certo? O hidróxido de ferro 3. Você vai solubilizar ele formando ali, turma. Certo? Certo? Opa. 3. Como que é o KPS? Vamos lembrar lá. KPS, ele é igual à concentração dos produtos, dos ânions lá, dos íons, melhor dizendo, elevado a seus coeficientes estequiométricos. No caso aqui do cátion de ferro é 1, porque o coeficiente dele é 1. E no caso do ânion de hidroxila,
elevado a 3, porque o coeficiente dele é 3. Ele fornece o dado pra gente, falando que o kps do hidróxido de ferro 3 é 6 vezes 10 menos 38. Então, ó, 6 vezes 10 igual. Ele pergunta pra gente qual que é a concentração do ferro que é necessária nesse meio para você precipitar essa base. E ele te fornece, ele te dá a concentração do meio dos ânions de hidroxila de 1 vezes 10 menos 3. Então, ó, concentração do ferro, do cátion de ferro vezes a concentração da base que ele fala, que é, ó, a menos 3 elevado, ó, ao cubo. Tá multiplicando, passa dividindo. Ó, 1 vezes 10 a menos 3. Isso aqui, ó, elevado ao cubo, turma. Logo, resolvendo essa equação, nós temos aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 38, divididos por esse valor ao cubo. 1 ao cubo continua sendo 1, vezes 10 a menos 3 ao cubo, vira 10 a menos 9. 6 divididos por 1, 6. Menos 38, divididos por 10 elevado a menos 9, você faz a diferença ali. Logo, você vai ter menos 38 menos 9, você vai ter um valor de 29, certo? 10 elevado a menos 29. Acaba sendo a concentração, né, mol por litro desse ânion desse cátion de ferro, do cátion de ferro 3+, necessário para conseguir precipitar essa base, dado essa concentração de ânions hidroxila. Perfeito? A resposta correta, então, alternativa E de escola. Com isso, a gente encerra essa parte de produtibilidade, de hidrólise salina e uma maneira didática. Sempre importante vocês lembrarem que leia o exercício atentamente, principalmente na parte ali de hidrólise salina, e organize os dados. Qualquer exercício que vai envolver cálculo, turma, estequiométrico, muito importante, escreva, seja a equação química, seja a dissociação do sal, a ionização do ácido, a dissociação da base, para você conseguir organizar os dados. É muito importante isso para você conseguir enxergar melhor e com certeza o teu raciocínio vai ser muito melhor também, certo? Grande abraço, aguardo vocês nos próximos vídeos, até!